Então, eu dei uma pausa para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, o que ocorreu dentro, né, dessa dimensão de internet, de aparelho, né, para que as pessoas, os alunos, tivessem acesso a esses conteúdos virtuais, né, não atingiram a todos, né, não atingiu a todos, porque Maria tem, né, Joana tem, Juliana não tem, né, Bruna não tem, né, então Pedro não tem. Então a gente pôde observar que material, recurso para que as aulas virtuais acontecessem não tinha, né? Então a gente pôde observar na rede pública, um exemplo, na casa de Maria, né? Da aluna A, né? Na casa da aluna A são 3 irmãos, com ela 4. Então, como esses 3 irmãos iriam assistir essas aulas virtuais, né? Se todos ali teriam que assistir, teriam que ser 4 aparelhos e teria que ser uma internet boa, com velocidade boa, para que conseguisse assistir as 4 aulas com perfeição, sem ter nenhuma interferência ou queda de conexão, né? Então, houve sim essa grande dificuldade, e aí com o passar do tempo, né, a evasão de alunos também foi absurda, foi grande, né, por essa dificuldade, né, de não ter recurso, né. E aí em outras escolas teve as atividades xerocadas, né, que aí as mães passavam na escola, um único membro da família passava na escola, pegava as atividades, levava para casa, os filhos faziam as atividades e depois entregariam na escola e a professora validava, né? Corrigia e dava nota, e assim foi levando, né? Sabemos que 2019, 2020, 2021, né, foram prejudicados, né, foram prejudicados, né, porque como que forma, né, o nível médio nas aulas virtuais ou aulas xerocopiadas, né, atividades xerocopiadas. Então, a importância do aluno e do professor na sala de aula, né, hoje foi mais que visto na atualidade que a importância, né, do aluno na sala de aula e do professor, e da aula do professor. Então, fundamental isso, e nesse período de pandemia foi uma coisa que mais assim, chamou a atenção das pessoas, né, do Estado, do usuário do sistema, para a importância desse momento, professor e aluno em sala de aula, né? Alunos jovens, né, alunos do ensino fundamental, da educação infantil, por exemplo. Como fazer o grupo 5 com aula virtual, né? Embora a gente saiba que hoje alunos de crianças do grupo 5 já sabem conduzir, né? Smartphones, aparelhos de notebook, de computadores, mas para ter aquela atenção na sala de aula, né? Para ter aquela dedicação ali em aula remota é um pouco mais difícil, né? A gente sabe que na prática, na sala de aula, ainda assim, com auxiliar de classe, com a professora em loco, é difícil. Imagine em sala de aula, em rede remota, né? Em formato remoto. E aí precisou o quê? De uma mamãe, de um papai, de um responsável, de uma avó, né? Uma pessoa responsável para estar ali do lado da criança.
incentivando a criança, ajudando, né? Sendo essa auxiliar de classe, né? Que outrora seria uma pessoa na sala de aula. Então, muitos pais, muitas mães, muitos avós, né? Muitos responsáveis fizeram esse papel aí, né? De auxiliar de classe para que o ano não fosse totalmente perdido, que a educação, que o ensino de um ano todo letivo não fosse fracassado, né? Teve dificuldades, não foi 100% um aprendizado, não foi. Digamos que 60% de aproveitamento, mas que não ficou parado, né? Como foi 2020, final de 2029, 2019, 2020, né? Então, assim, teve, né, esse impacto de isolamento social, impactou bastante. Como foi planejado, como será planejado o retorno das aulas, né? Nas redes particulares teve, né, um aparato de mais investimento para afastamento das salas. As salas que comportavam 10 alunos hoje passou a ser 6 alunos, né? E vai de manhã, uma turminha de manhã, uma turminha de tarde, uma turminha na semana, uma turminha na outra semana, e intercalando isso, né? Quando se retomou a aula, e não foi a presencial em 100%, é a semipresencial, né? Com ainda acesso remoto, na rede particular. Na rede pública se deu de forma ou foi, ou não ia ter aula, ou seria na modalidade presencial em 100%. E aí foi a dificuldade, porque a mãe saía para trabalhar e a criança tinha que ficar na escola, não tinha com quem deixar. E naquele período, né, tava um caos, né, a saúde pública, e muitas mães optaram por não levar a criança, né, na rede pública. Na rede particular houve um consenso, houve uma reunião para saber dos pais. Por quê? Porque na rede particular se entende que o aluno da rede particular tem uma condição melhor, uma condição financeira melhor do que o da rede particular. E aí, da rede pública. E aí o da rede pública tem aquela questão, não vou deixar o meu filho ir para a escola e ele vai ficar com quem? Se eu tenho que sair para trabalhar. Então, teve a escola também como válvula de escape para poder trabalhar, como base, como um apoio, né? Eu vou deixar meu filho na escola, bem cuidado, aprendendo, e eu vou trabalhar. Então, ainda assim, na rede particular, muitas mães optaram em não voltar, né, as crianças para a escola, e na rede pública foi maior o número de aceitação, né? E dessa forma, né, o planejar o retorno das aulas partiu dessa forma. Uma turma ia em dias e a outra turminha da mesma sala iria em outro momento, para que não ficasse muita gente junto, né? E o espaço pouco, então não tinha como manter esse distanciamento. Como será a gestão escolar após a pandemia? O que mudará? Né? Uma pergunta assim fantástica, fundamental perguntar isso. Por quê? Como que vai acontecer hoje? Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Pessoas, espaço, práticas, como foi, nunca mais será. Porque além muita perda, né? Tivemos muita perda. Tivemos que se reestruturar, se reinventar, né? Então, aprendemos muito, né?
todo mundo aprendeu muito, infelizmente foi de um modo trágico, né? Que foi uma enfermidade, né? Uma pandemia que tirou muita gente do seu emocional normal e deixou um emocional super abalado, mas que veio para reinventar, recriar, né? Rever o que estava sendo feito, que hoje já não pode mais. A questão da higiene, por exemplo, né? E não vai mais ser igual, porque o contato que antes era, hoje ainda não está, né? Aquele contato mais juntinho. A experiência também, nas dificuldades, né? A dificuldade, ela nos traz experiências. E aí aprendemos com a dificuldade, né? Tanto os pais quanto o corpo docente da instituição. Então, houve um aprendizado nisso, né? E a mudança é sempre para o melhor, sempre para trabalhar a melhor forma. E aí a gente pôde observar que numa instituição não tinha um laboratório de informática, não funcionava, né? E hoje viu a necessidade de um laboratório, né? De internet, de qualidade na rede pública, né? E que não tinha, né? Então, políticas públicas foram postas ali, saiu do papel e foram praticadas. Então, isso foi importante, né? Então, a mudança, ela realmente foi uma mudança para melhor, né? Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Né? Reuniões, seminários, palestras, cursos de qualificação, ver como os outros mercados se comportaram, como os outros estados, outras cidades se comportaram, os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos se comportaram, e trazer a realidade, né, para a gente, para o hoje. Rever a questão de políticas públicas, né, fundamental, né? Além enfim, de todo o contexto já falado aqui, dito aqui. E assim, há a questão do interdisciplinar, né?